Uma imensa usina termoelétrica a carvão ilumina milhões de casas sem poluir o meio ambiente. Esta imensa montanha-russa projetada para dar o maior susto de sua vida. Uma máquina alucinante que usa apenas a força da gravidade. Um telescópio de meio megaton tira fotos intergalácticas de milhões de anos-luz de distância. E um robô que retira e arruma os pinos do boliche com precisão cirúrgica. Vamos dar uma olhada dentro dessas máquinas para ver como elas funcionam. Tudo sobre máquinas. Esta é a Drax, uma usina termoelétrica a carvão inglesa. Seu tamanho equivale a 2 Central Parks, um ao lado do outro. Esta máquina gera quase 4.000 megawatts de energia, o suficiente para iluminar 5 milhões de casas. Esta usina moderna encontrou uma nova maneira de processar e queimar um velho combustível. E ela é tão eficiente que atualmente está entre as grandes usinas de carvão mais limpas do mundo. Vamos ver como ela funciona. A Drax queima até 40.000 toneladas de carvão por dia. O equivalente a 26 cargas de trem. Os trens descarregam o carvão em vagões gigantescos. Eles desaceleram, mas nunca param. Todos os meses, eles descarregam carvão suficiente para encher um estádio de futebol de 70.000 lugares. Mas a Drax não queima o carvão em pedaços, porque eles não são explosivos o suficiente. Primeiro, ela transforma o carvão em pó. Uma rede de esteiras leva o carvão até esses moinhos pulverizadores. Cada moinho tem 10 bolas de aço de 1 tonelada cada, que são ligadas por um trilho. O carvão entra no moinho por aqui. E as bolas vão esmagando as pedras. Um único pulverizador produz 40 toneladas de pó de carvão por hora. E a Drax tem 60 pulverizadores. Desse modo, o pó de carvão se torna um combustível explosivo. Ao ser inflamado com queimadores de propano e petróleo, a mistura de pó de carvão e ar queima a temperaturas superiores a 1980 graus Celsius. Cada caldeira é como um mega caldeirão. As chamas atingem 5 andares de altura. E a 10 andares acima das chamas fica uma rede de tubos de aço. A água se transforma em vapor de alta pressão, quente o suficiente para derreter o chumbo. Agora, a Drax está pronta para gerar eletricidade. O vapor segue para a sala de turbinas. As turbinas ficam em 6 unidades, cada uma com o tamanho de uma locomotiva. Lá dentro há 5 turbinas a vapor. Cada uma delas gira um eixo ligado a um gerador. Quando o vapor chega às turbinas, sua pressão explosiva gira as pás a 3.000 rotações por minuto. As pás giram a 1,5 vezes a velocidade do som, gerando uma força de 1 milhão de cavalos, o equivalente a 6.500 carros. Portanto, o carvão queima e ferve a água, transformando-a em vapor, que gira 300 toneladas de aço inoxidável a Mach 1.6, para criar 23.000 volts de eletricidade. A voltagem mede o fluxo dos elétrons através de um fio. E a Drax precisa de muito mais que 23.000 volts para levar energia a seus milhões de clientes.
Para isso, os transformadores da Drax pegam os 23.000 volts das turbinas e os transformam em 400.000 volts. Isso é ótimo para a rede elétrica inglesa. Mas e toda esta coisa aqui? Queimar carvão é um negócio sujo. Ele libera gases nocivos que provocam poluição e chuva ácida. A Drax retém 90% dessas emissões tóxicas antes que elas atinjam a atmosfera. A fumaça vai para esses precipitadores eletrostáticos. As partículas tóxicas aderem a essas placas de metal como ímãs de geladeira, enquanto a fumaça passa. Mas a fumaça filtrada ainda contém enxofre, o culpado pela chuva ácida. Por isso, antes de ir para as chaminés, a fumaça é novamente limpa. Toda semana, 10.000 toneladas de calcário são pulverizadas e misturadas com água para fazer uma pasta neste liquidificador gigante. Quando a fumaça passa por essa pasta, o enxofre é quimicamente capturado por ela. Este processo produz 750.000 toneladas de gesso por ano. O material é usado para fabricar drywall e placas de gesso. Mas há um último problema. A usina ainda precisa lidar com quantidades imensas de vapor. Após terminar de impulsionar as turbinas, o vapor precisa voltar para as caldeiras para ser reaquecido. Mas primeiro ele tem que se transformar novamente em água. Para isso, os tubos são resfriados por uma fonte exterior, um trocador de calor que usa a água do rio. Todos os dias, a Drax usa mais de 130 milhões de litros de água do rio Ouse. Mas ao resfriar os tubos de vapor, a água do rio esquenta e chega ao ponto de ebulição. Para proteger o ecossistema local, ela também precisa ser resfriada antes de voltar ao rio. Para isto, a Drax tem 12 torres de resfriamento. 2 para cada caldeira. A base de cada uma delas seria suficiente para abrigar o domo da Catedral de São Paulo, em Londres. A água aquecida do rio é levada para as torres de 20 andares. Depois ela passa por uma finíssima peneira de plástico e se torna um jato de spray. Enquanto o calor sobe, a torre passa por uma corrente de ar frio de baixo para cima, que resfria as gotas de água que caem. As gotas de água resfriada se acumulam na base das torres. E essa água é devolvida para o rio, mais limpa do que estava quando foi retirada. 40.000 toneladas de carvão são queimadas por dia. E a maioria de suas emissões tóxicas é recuperada. Esta sempre foi uma máquina potente. Mas as inovações recentes a tornaram uma das usinas mais limpas do mundo. Um trilho de 1,5 km. Construído sobre uma estrutura de metal e concreto de 20 andares. A Ride of Steel é uma máquina projetada para dar o maior susto de sua vida. Andar a 120 km por hora em um mini trem aberto já é bem assustador. Mas não chega nem perto disto aqui. Por 2 minutos inteiros, a pessoa fica presa em um assento sobre rodas. O trabalho desta máquina é manter a pessoa viva, sem motores, sem direção e sem freios. Vamos ver como ela funciona. Você começa a subir gradualmente até chegar a uma altura de 65,5 metros. 12.000 peças móveis lubrificadas compõem a estrutura da corrente que o leva lá para cima. Você começa a sentir aquele frio na barriga. E qualquer uma dessas peças pode arrebentar sem nenhum aviso. Mas há mais de 40 sensores monitorando a subida. E se a corrente quebrar,
Travas magneticamente controladas param o trem em poucos segundos. A primeira subida de uma montanha-russa é sempre a mais alta. E ela tem que ser, para que possa utilizar ao máximo a força da gravidade para lançá-los pelos 1.500 metros de trilhos até o fim. Após 50 segundos, o trem cai em uma queda livre quase vertical. Você vai de 0 a 120 por hora em menos de 2 segundos. É uma aceleração superior à dos carros envenenados. Você fica sem peso. Qualquer corpo em queda livre não pesa nada, até que atinja alguma coisa. Felizmente, existe a barra de segurança. Sem ela, você iria pelos ares e seria arremessado pelos trilhos a 3 andares de altura. A força exercida dos vagões enquanto eles fazem a curva no trilho é maior do que a força experimentada no lançamento de uma nave espacial. Portanto, para manter o trem nos trilhos, o chassi tem 3 conjuntos de rodas, colocados em todas as direções para lidar com todas as dimensões. Estas são as rodas de carga. Durante as manobras mais intensas, elas absorvem quase 4 vezes o peso do vagão. Isto é mais de 50 toneladas de força. As rodas guias mantêm o vagão centrado, enquanto ele vira de um lado para o outro. E as rodas de baixo seguram o vagão nos trilhos durante as manobras mais radicais. Após 65 segundos, você chega ao meio do percurso. E quando parece que o vagão vai começar a ir mais devagar, você chega à hélice dupla da Ride of Steel, a mais de 95 km por hora. E enquanto seu cérebro pensa que isso vai seguir uma linha reta, seu corpo é sacudido por um vagão que se equilibra na borda de um círculo. Uma força 4 vezes maior do que a gravidade normal mantém seu corpo no lugar. Nesse momento, um celular no seu bolso pesaria quase 1 quilo. Você está voando a quase 120 segundos e o fim se aproxima rapidamente. Lembre-se de que, tecnicamente, este é um trem sem freios. E você tem que parar em menos de 3 segundos, ou vai sair dos trilhos. Em trens como este, freios comuns destruiriam os vagões. Por isso, seus projetistas decidiram parar o trem com um mecanismo exterior. E eles usam um dos ímãs naturais mais fortes do mundo para isto. Quando as placas de cobre presas nas laterais do trem passam pelos ímãs, elas produzem uma espiral de correntes opostas. Os freios magnéticos conseguem parar o trem em apenas 2,8 segundos. Os projetistas da Ride of Steel tinham um plano: construir uma máquina gigante, colocar seres humanos dentro dela, assustá-los até o limite e devolvê-los vivos à terra firme. E o plano funcionou. Quando os cientistas examinam os céus com um telescópio superpotente, eles podem até gostar da vista, mas sempre vão querer uma melhor. Portanto, eles inventaram isto aqui, que se chama Grande Telescópio Binocular, conhecido pela sigla em inglês LBT. Ele consegue captar imagens do cosmos mais longe do que qualquer outro instrumento jamais conseguiu. E sua resolução é 10 vezes maior do que a do telescópio espacial Hubble. Instalado a uma altitude de 3.000 metros no Arizona, esta máquina levou 20 anos para ser construída. É um telescópio de última geração que alcança os confins do universo, esperando lançar uma luz sobre alguns dos seus mistérios ainda não resolvidos. O plano é ambicioso, mas a máquina é grande. O LBT são 2 telescópios em um. Com seu gigantesco par de binoculares e 2 dos maiores espelhos do mundo. Com 16 toneladas e 9 metros de largura cada um. Juntos, eles capturam mais luz do que qualquer outro telescópio já construído. A luz das estrelas bate nos 2 espelhos primários, vai para os 2 espelhos secundários, que são menores, e depois vai para este buraco central, onde os pesquisadores podem vê-la ou registrá-la. Mas todo este tamanho não ajuda em sua resolução.
E por isso, o LBT tem que superar os 3 desafios ópticos enfrentados por qualquer telescópio montado aqui na Terra: acompanhar a rotação terrestre, lutar contra a gravidade que distorce a forma de espelhos tão finos e tão grandes, e manter o foco através da densidade da atmosfera terrestre. O primeiro desafio é se fixar em um alvo e compensar a rotação da Terra. Esta máquina de meio megaton tem que se movimentar em uma distância de menos de 2 milionésimos de centímetro. É mais ou menos a espessura de um filamento de DNA. Pode parecer loucura, mas isto foi feito com esta montagem de altitude azimuth. Um eixo gira com a Terra, enquanto o outro regula a elevação. Um sistema de posicionamento e controle traduz a localização do objeto no céu em coordenadas geográficas e as segue enquanto a Terra se move. Todo o telescópio gira sobre 2 estruturas gigantescas em forma de C. Como se fosse uma imensa cadeira sobre uma camada de óleo super escorregadia. A parte exterior gira em sincronia com o telescópio, enquanto se movimenta sobre seu próprio sistema de trilhos. E ele faz isso com uma precisão de 1,5 graus, mesmo em meio aos fortes vendavais. Para superar o segundo desafio óptico, ele precisa de uma solução para a distorção gravitacional dos espelhos primários. Os espelhos são tão grandes e tão finos que a gravidade entorta sua forma perfeitamente parabólica. Para corrigir este problema, foram colocados 160 atuadores controlados por computador embaixo de cada espelho primário. Eles são como pistões que empurram o espelho para manter sua forma parabólica e restaurar a imagem. O terceiro desafio óptico do grande telescópio binocular é corrigir as distorções causadas pela atmosfera. As estrelas não piscam de verdade. O que nós vemos é o efeito da turbulência atmosférica, a névoa seca. Para manter a imagem da estrela em um único ponto de luz, o LBT usa um ponto de referência, como uma estrela brilhante já conhecida. Os computadores medem em tempo real as distorções angulares na imagem da estrela para determinar os ajustes ópticos necessários para corrigir estas distorções. 672 bobinas magnéticas alinham a parte de trás dos espelhos secundários, que tem a espessura de um fio de cabelo. Cada bobina move a superfície para cima e para baixo 1000 vezes por segundo. A superfície adaptável dos espelhos é distorcida em tempo real para compensar matematicamente as distorções angulares da imagem referencial. Após superar estes 3 grandes desafios ópticos, o telescópio tem mais um truque que o ajuda a enxergar melhor do que jamais se enxergou. Ele aumenta o brilho da imagem com este terceiro par de espelhos, que são ajustados para combinar as imagens binoculares em uma única imagem super brilhante. Os resultados são imagens como as desta nebulosa, a mais de 112 milhões de bilhões de quilômetros de distância. O grande telescópio binocular é o telescópio mais poderoso do mundo. Uma máquina gigantesca controlada com precisão microscópica. Seu único objetivo é capturar e traduzir a luz em imagens de lugares com os quais só podemos sonhar em visitar. $95 milhões de pessoas em todo o mundo jogam uma bola como esta, derrubando bilhões de pinos ano após ano após ano. Não faz muito tempo que adolescentes eram incumbidos de recolocar todos esses pinos à mão, mas isto fazia com que os jogadores de boliche tivessem que esperar pela jogada seguinte. Este robô vai fazer 50 anos e nunca parou de trabalhar. Ele não precisa parar na hora do almoço, é barato, não usa muita energia e é rápido. O Brunswick A2 é um robô capaz de substituir um conjunto de pinos em apenas 9,2 segundos, sem precisar de nenhum programa sofisticado. Apenas de 4.000 peças móveis que funcionam como um relógio.
Olha só como ele funciona. Em uma jogada comum, é lançada uma bola em pinos de madeira maciça a uma velocidade de 32 km por hora. O robô espera a sua vez. Quando a bola passa por este olho eletrônico, duas coisas acontecem. Um dispositivo aciona o funcionamento do A2, enquanto uma câmera tira uma foto e envia os dados para o placar. O A2 localiza os pinos que ficaram de pé, os segura e levanta, enquanto os pinos que foram derrubados são retirados da pista. Os pinos restantes são recolocados no exato local onde estavam antes. Na pista, os pinos que haviam caído são separados da bola. Uma esteira leva os pinos para o topo da máquina, onde eles são colocados em uma bandeja de metal. O peso do tronco dos pinos faz com que a parte mais pesada fique apoiada na bandeja, de modo que eles sempre são carregados na posição correta no distribuidor. Cada vez que um pino é colocado, ele aciona um dispositivo que move o carrossel para a posição seguinte, para pegar o próximo pino. Enquanto tudo isso acontece, o A2 devolve a bola para o jogador o mais rápido possível. A bola vem por aqui, pega o elevador e dali ela rola por um túnel inclinado e é devolvida pela gravidade para o jogador. No fim de cada turno, uma série de rolos motorizados envia a bola para esta curva em forma de S. Tudo isto acontece em um período que é suficiente apenas para você amarrar seus sapatos. Quando o jogador faz a segunda e última tentativa, todos os pinos restantes são retirados. Os sensores detectam que não há mais nenhum pino na pista. E isto faz com que eles enviem uma mensagem para o distribuidor liberar o conjunto completo com 10 pinos. O robô A2 completa o ciclo, do mesmo modo que vem fazendo todos os dias há décadas. De modo simples e eficaz, este velho camarada raramente deixa um jogador de boliche esperando. Versão brasileira DPN Santos.